E aí, gente bonita desse canal, tudo bom com vocês? Hoje é o primeiro vídeo que eu tô gravando depois do vídeo do João Gomes e eu estou assim abismada com o alcance que o vídeo teve. Eu espero que os próximos vídeos também tenham. Eu acho um pouco difícil porque o assunto era bem específico, mas inspirada nesse vídeo, eu quis trazer uma outra polêmica de design que eu vi recentemente aí nas redes sociais. Eu vi um post no LinkedIn que ele reverberou aí nas internets, que é sobre uma polêmica de design de um shampoo e como que isso afetou usuários, né, clientes e pessoas que compraram esse produto. Usar esse vídeo, né, essa polêmica, essa fofoca, para falar a importância do bom design, do design bem feito. Então, vamos lá. Eu sempre acho que meus vídeos ficam um pouco redundantes no lugar de explicar o que é design, mas eu vejo esse canal como um local de aprendizado, de disseminar conhecimento. E como a minha área de atuação é o design, termina que conceitos básicos, para mim que são básicos, talvez não sejam para outras pessoas. E é por isso que muitas vezes a gente vê tantos problemas acontecendo que envolvem o universo do design e que muitas vezes a gente vê nas discussões alguns princípios de design que não são muito bem compreendidos. Claro que a gente passa também por opiniões sobre gosto e tudo mais. Focando aqui no assunto do vídeo que eu tô gravando aqui no meio da correria, uma marca de shampoo que tá super hypada fora, né, chamada Monday, tem uma proposta aí de trazer o luxo, democratizar o luxo. Inspirada também em outro vídeo que eu vi de uma colega designer comentando, eu vou pedir pra Joyce colocar aqui, eu vou colocar uma referência a esse vídeo que eu assisti também, acho muito legal, se você tem interesse nesse tipo de assunto. A gente chega nesse caso dessa embalagem aqui, ó, que é uma embalagem de shampoo e uma embalagem de condicionador que acabam sendo exatamente iguais. E a única coisa que a gente tem, o único recurso que a gente tem para diferenciar uma da outra é o texto. Só que o texto está em baixo contraste, porque a embalagem precisa ser delicada, minimalista. E aí o usuário tem dificuldade de identificar qual que é o shampoo, qual que é o condicionador. E aí ele vai lá e escreve na embalagem qual que é o shampoo, qual que é o condicionador. E aí vem a pergunta: o design serviu para nada? Não foi uma pergunta isso que eu fiz, né? Qual é a função do design? Já que o design não ajudou o usuário a saber como usar aquele produto, quando usar aquele produto. Essa marca tem uma linha de shampoos e condicionadores que já tá sendo super comprada, né, super popular lá fora nos Estados Unidos, eu acho, né, se eu não me engano. E aí uma cliente, né, uma consumidora, tava tendo tanto problema de identificação em relação às embalagens de shampoo e condicionador, ela tava confundindo tanto que ela escreveu de caneta, marcador assim preto, qual que era shampoo, qual que era condicionador, porque no momento do banho, naquele contexto de uso daquele produto, ela não conseguia diferenciar tão facilmente as duas embalagens, né, causando confusão com certa frequência, e por isso ela sentiu a necessidade de intervir e anotar ali de forma mais explícita qual que era qual. E aí a gente vem para as questões de design, que eu acho que são esses conceitos mal interpretados ou pouco conhecidos em relação do que é design. E muitas vezes a associação do design somente à estética dos produtos pode ser muito prejudicial justamente para essa imagem da profissão e como ela tem sido utilizada. A primeira coisa é que talvez esse seja um problema pontual, né? Talvez ninguém mais tenha tido esse problema com a usabilidade do produto, mas se reverberou tanto que eu acredito que uma coisa a ser notificada em relação ao design dessa embalagem. Por quê? No design a gente precisa aliar principalmente a usabilidade, o uso daquele produto, a funcionalidade dele com a estética. Então, claro, né, o produto dali é o cosmético, é o shampoo, condicionador, ele precisa ter suas funções cumpridas, ok. Mas o design da embalagem precisa cumprir funções, que é o quê? Depositar o produto de forma correta, fazer o uso de todo o conteúdo ali dentro, informar quais são as propriedades daquele cosmético que tá ali dentro e também, né, identificar a diferença do shampoo e do condicionador, entre outras funcionalidades informativas que precisam conter nessa embalagem. Então, existem normas, por exemplo, de quais informações precisam
precisam estar atrás, como está disposta, essa parte técnica. Porém, essa parte que não é técnica, mas que precisa estar inserida na embalagem também precisa ser cumprida como uma informação básica do que é um shampoo e do que é um condicionador. Nesse caso, o designer, né, quem projetou essa embalagem, errou em não diferenciar o suficiente esses dois produtos para que não houvesse essa confusão. E aí, minha opinião é que está em dois momentos, assim, essa confusão. Quem é designer de embalagens mais específico, assim, que é uma pessoa que está mais especializada nesse tipo de produção, talvez vai conseguir trazer ainda mais pontos do que eu, né? Que eu tenho um conhecimento geral acerca de diagramação, né? E contraste, utilização de letra, enfim. Talvez essas outras pessoas consigam dar ainda mais o passo a passo ali da usabilidade que deveria ter sido cumprida. Mas os dois primeiros pontos é a diferença física entre as duas embalagens de condicionador e de shampoo. Muitas vezes a gente vê nos nossos produtos mais comuns do dia a dia, um ser virado para cima, um ser virado para baixo. A mudança de cor, às vezes o condicionador é de uma cor, o shampoo é de outra, de tamanho, então às vezes a gente vê shampoo maior, condicionador menor. Então tudo isso no momento que a gente tá no banho, que não é um momento de muito foco, é um momento de distração, a pessoa pode ter problema de vista e tá sem o óculos naquele momento, é embaçado, enfim, molhado, a luz não é tão clara quanto em outros ambientes da casa, então a gente precisa dessa fácil identificação. Então vem primeiro a questão física, né, a diferença entre um produto e outro, e a segunda é um erro que eu particularmente acho gravíssimo, de contraste em relação ao que está escrito e a cor da embalagem. Existe uma métrica, né, de contraste ideal para leitura, então dependendo do tamanho da fonte, da mistura de cores entre fundo e letra, né, o fundo e o elemento, a gente precisa de um contraste quando são informações que precisam ser lidas. Eu vou utilizar aqui como referência, exemplo, aqui uma embalagem do meu microfone. Então a gente tem uma embalagem branca, que as escrituras estão em preto, né? Então, e aqui do lado a gente tem um fundo azul com as escrituras em branco. Então vamos lá. A principal informação, ela tá em tamanho maior e num contraste maior também. Fazer o truque de blogueira. Então, tu consegue ler bem o que tá aqui, identificar o que tá escrito. Então, imagina, se o principal elemento que eu preciso ler, nesse caso do microfone, esse título aqui, tivesse no mesmo tamanho que tá aqui. Ia ser terrível de ler. Não é impossível, mas é terrível. E dependendo do contexto de consumo, de utilização, isso vai prejudicar muito. Então, esse tom de rosinha da embalagem junto com esse branco tem um contraste muito baixo, talvez não na prateleira quando você pega e aproxima do rosto, mas na utilização do dia a dia não cumpre a função. Então, isso pode causar esse tanto de confusão. Só para resumir esse vídeo, né, deixar um vídeo curto pra gente começar a semana com a polêmica, é sempre lembrar que o design ele tem que aliar a estética com a funcionalidade. Não pode ser só estética, não pode ser só um produto bonito e dizer que esse produto é design. Ele cumpre bem o que ele está se propondo a fazer? Ele tem algum problema de usabilidade? As pessoas, né, às quais esse produto se destina conseguem utilizar ele de forma fácil, intuitiva, no seu contexto de uso e sem grandes problemas? Então, esse é um exemplo, né, de um caso que trouxe uma falta de usabilidade, um defeito de talvez de projeto que poderia ter sido solucionado de diversas formas, de forma mais fácil de identificar, talvez apenas trocar a cor da tampa. Eu sei que em cima dele eu vi um outro post que ele em cima da tampa tem um C assim em relevo de condicionador e um S de shampoo, mas ainda assim é uma diferenciação muito sutil, olhando principalmente o contexto de uso, que é num banho. A pessoa não vai estar num momento de atenção no escritório, que ela tá olhando para aquilo ali, né? Então é muito importante avaliar tudo isso, as possíveis limitações em relação à idade, em relação a deficiências, né, que esses usuários, esses consumidores podem ter. Então, esse vídeo é um comentando a polêmica também. Me contem se vocês gostam desse formato, se vocês gostam mais do formato tipo aulinha, que eu falo de um tema específico, que eu vou adorar saber. E mais uma vez agradecer todo mundo que chegou aqui no canal. Muito gratificante ver meu trabalho chegando e trazendo essas reflexões que eu acho super importantes. E como eu sempre falo nos meus vídeos, a gente, como profissional, precisa ser portador, né, de conhecimento, ensinar as pessoas e a outros profissionais o que a gente acredita que seja uma boa prática da profissão. Então, se você gostou desse vídeo, não esquece de deixar o seu like, ajuda muito a entregar para outras pessoas. Se inscreve no canal se você gosta de design e quer saber mais sobre esse assunto. E a gente se vê na próxima semana. Tchau!